Prosseguindo no estudo da pós-graduação de História de Israel, vamos falando sobre as edificações de Herodes. Vamos vendo que ele foi um homem de destaque pela muita riqueza, contratou engenheiros da Grécia, de Roma, e fez grandes obras. E a obra que nós vamos falar agora é com certeza a maior de Herodes, e a história vai dizer que naquele momento era o maior edifício do mundo. Todo a parte do templo, com todos os seus muros, era o maior edifício do mundo. Por que ele está fazendo isso? Será que ele está fazendo esse templo realmente para agradar o Deus de Israel? Ou será que é só uma intenção política de ser recebido pelos judeus como Messias? Todo o discurso dele, ele sempre diz que ele acreditava, claro, no Deus da Bíblia, no Deus de Israel. Ok? Agora, o que realmente se passava com esse homem, ele, na verdade, eu vejo ele como um pré-anticristo. Quando João diz que muitos têm se feito anticristo, porque o anticristo vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai ocupar aquela região e o sentimento dele é como dos homens pagãos, né? Que se sentiam deuses. E Herodes parece que ele queria a mesma coisa. Se ele fosse recebido como Messias, ele certamente iria querer, como os imperadores romanos já eram, né? Reconhecidos como deuses. Só que os imperadores romanos, nesse momento, eram reconhecidos como deuses e adorados só depois de morto. Vai ter o imperador romano Calígula que vai exigir adoração em vida. Mas não era impossível que esse Herodes, se fosse recebido como Messias pelos judeus, que cometesse, que seria o próximo passo da loucura dele, né? Tá bom? Então Joséfo descreve o discurso de Herodes quando este decidiu construir um novo templo. Então eu sempre falo para vocês, história, eu gosto de um documento da época, nós temos o documento na íntegra para nós lermos, ok? Eu poderia parafrasear essa história, mas esse texto, né? Mas eu acho melhor nós fazermos a leitura na íntegra para vermos a ideia do historiador, ok? Que essa é a fonte mais confiável que nós temos para essa história. Flávio Joséfo é uma obra conceituada porque ele escreveu a pedido do imperador romano e ele tinha sempre que citar fontes. Nós encontramos ele citando historiadores romanos. Então é uma obra conceituada. Então veja, ela descreve o discurso de Herodes naquela época. Muito interessante. Ele diz: seria inútil falar-vos de todas as coisas que fiz após a minha ascensão ao trono, pois sendo mais úteis a vós que a mim mesmo, olha que homem bom, hein? Não poderíeis ignorá-las. Sabeis que nas calamidades públicas esqueci os meus próprios interesses para vos ajudar, e não terias dificuldade de reconhecer que as muitas obras grandiosas que empreendi e concluí com a ajuda de Deus, e nas quais não visava tanto a minha satisfação particular, quanto as vantagens que disso poderias receber, elevaram a nossa nação a um grau de estima nunca antes alcançado. Uma pausa aqui para explicar a vocês, nesse ponto de nunca antes alcançado. Olha, Davi não era um reino tão rico, com tão grandes edificações, como os dias de Herodes. A população era muito maior, então ele arrecadava muito mais. Porém, o reino de Davi, ele diz que ele ia desde o rio Nilo, ou seja, no Egito, até o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, onde estava a Babilônia. Então podemos dizer que Davi, ele dividia o poder do mundo com o Egito e com a Babilônia. Tá ok? Então, quando ele diz que chegou a um estado nunca antes alcançado, em termos de população e de riqueza, sim, porque a população era muito maior do que os dias de Davi, 1000 anos atrás. Ok? E era uma população nova na cidade, porque Davi tinha conquistado a cidade dos jebuseus. A cidade, então, tinha uma população menor. O Estado de Israel tinha uma população menor. Então, não era tão rica. Mas, representativamente,
na história, o reino de Davi foi, vamos dizer, o melhor período da história de Jerusalém. Só que não era tão rico, né? A população era menor, o país era mais pobre. Bom, Flávio Joséfo prossegue. Seria inútil, pois, falar-vos das cidades que construí e das que embelezei na Judéia e nas províncias que nos são tributárias. Mas quero propor-vos uma iniciativa muito maior e mais importante que todas as outras, pois se refere à nossa religião e ao culto que devemos prestar a Deus. Uma pausa aqui de novo para explicar a vocês. Nesse parágrafo que eu li, primeiro explicar que ele fala de regiões tributárias. Para você ter ideia, Herodes, ele era tão bem visto em Roma, eu contei na aula passada para vocês, que o pai de Herodes colocou ele para estudar na mesma turma do filho do imperador, para ele já ir se entrosando com a família. Então ele era tão bem visto que quando ocorreu a morte da rainha do Egito, Cleópatra, algumas províncias que pagavam tributo a Cleópatra, Roma passou para Herodes. Então, além de ter um turismo muito grande, tinha províncias pagando imposto para Herodes. Então ele enriqueceu muito nesse período. E o imposto de Herodes diz que tinha imposto que chegava a 50%. Aqueles que produziam fruta, se vendesse, um exemplo, nos dias de hoje, R$1.000 de frutas, ele tinha que pagar, nós vamos dizer, se fosse R$100 de fruta, ele tinha que pagar R$50 de imposto. É um imposto muito alto. Então, ou seja, o homem enriqueceu muito, ainda tinha as províncias e ele também recebia impostos. Bom, Flávio Joséfo prossegue. Sim, a segunda parte aqui do texto, ele usa a expressão nossa religião. Eu não acredito que Herodes tenha realmente se convertido ao judaísmo. É claro que existia aqueles judeus desviados, como tem hoje também, que já não tem nenhum compromisso com a religião, ok? Mas Herodes, pelas suas atitudes, ele tinha, na verdade, era uma ambição pelo poder, e em especial ele queria ser o Messias dos judeus, ok? Ele tinha essa ambição com ele. Então, quando ele chama de nossa religião aqui, e culto ao nosso Deus, olha, os idumeus, a história comprova, os descendentes de Esaú se misturaram com os cananeus que viviam naquela região de Canaã, ok? Eles se misturaram com aquele povo e assimilaram a religião deles. Enquanto Jacó, ele acabou se tornando escravo no Egito, quem ficou na terra de Canaã, fosse os descendentes de Esaú e os descendentes de Ló, que todos eram parentes de Abraão, todos eles se misturaram. Nós encontramos eles 600 anos depois, ok, nos dias do Êxodo. E o que ocorre? Os moabitas, amonitas, edomitas, a história comprova, todos eles seguiam a religião dos cananeus, que era a religião da Torre de Babel, ok? Então, na verdade, a religião de Herodes era a religião de Baal. Essa religião estava espalhada no mundo antigo. Bom, o que fez esse homem que, na verdade, acreditava em Baal, pela história, nós vemos isso, e acaba estar governando Israel? Eu já falei para vocês, infelizmente, foi aquele erro dos judeus de obrigar alguém a seguir a fé. Esse foi o erro dos judeus. E agora tem esse homem que, na verdade, segue a religião de Baal, mas ele está querendo se colocar como o Messias dos judeus, então ele está chamando de nossa religião. E também ele quer esse templo porque ele sabe que esse templo vai trazer muito dinheiro. Quando ele for recolher ofertas para o templo, os judeus do mundo todo, que eram normalmente abençoados financeiramente, que Deus havia prometido isso a eles, ok? Que eles seriam cabeça e não caudas, eles seriam abençoados. Com toda a perseguição, nós vemos na história que os judeus foram abençoados financeiramente. Está aí a história dos Abravanels, dos Silvio Santos, tá bom? Então os judeus do mundo todo eram abençoados, estavam na Babilônia, na Pérsia, no Egito, em Roma, em toda parte do mundo os judeus eram abençoados. Então eles mandaram muita oferta para a construção do templo.
E quem é que gerenciava essa oferta? Herodes, né? Então, com certeza ele usou dinheiro também para outras coisas, mas ele sabia que isso traria muito dinheiro para Israel, muito dinheiro para ele. Bom, a citação de Flávio Joséfo prossegue. O discurso de Herodes, né? Sabeis que o templo que os nossos antepassados construíram depois de seu regresso do cativeiro da Babilônia, mede em altura 60 côvados a menos que o construído por Salomão. Mas não devemos culpá-los, ou seja, ele está falando o seguinte, o templo de Zorobabel, ele era menor que o templo de Salomão, ok? Por isso, aí ele diz, mas não devemos culpá-los, pois desejavam torná-lo mais suntuoso que o primeiro. Porém, estando então sujeitos aos persas e depois aos macedônios, foram obrigados a seguir as medidas que lhes deram os reis Ciro e Dario, filho de Estapes. Agora que sou devedor, ele está falando agora ele de Herodes, né? Ok? Agora que sou devedor a Deus da coroa que possuo. Olha a cara de pau. Um seguidor de Baal dizendo que foi Deus que deu essa coroa a ele. Claro que não, né? Então ele diz, agora que sou devedor a Deus da coroa que possuo e uso sobre minha cabeça da paz de que desfrutamos, das riquezas que acumulei e o mais importante, da amizade dos romanos. Eu contei para vocês que o pai de Herodes colocou ele para estudar lá com o filho do imperador, lá com a família do imperador, e Herodes então falou para ele, olha, você bajula a família do imperador de tudo quanto é jeito, né? E a história comprova que ele fazia isso, até construir cidade para o César, Cesareia, ok? Então ele diz, da amizade dos romanos, que hoje são senhores do mundo, esforcei-me por demonstrar o meu reconhecimento por tantos favores, dando a essa obra a maior perfeição. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu vou construir um templo, tá bom? Que ele vai ser o único nesses dias, ele vai ser maior do que o de Salomão, maior do que o de Zorobabel, e a história vai comprovar. E o templo, realmente a história comprova, ele é descrito como, naqueles dias de Herodes, ele era o maior templo do mundo, a maior edificação do mundo, ok? Maior do que o templo, por exemplo, de Diana dos Efésios. Claro que aqui a questão é a glória de Deus, mas falando só de tamanho. Então ele vai fazer o quê? Ele quer agradar os judeus para ver se os judeus colocam ele como Messias. E esse é o perigo que Israel está passando. E como eu disse para vocês, existia um partido chamado os Herodianos, que eles defendiam que Herodes era o Messias, porque ele está enriquecendo Israel, e principalmente agora com a construção do templo. Bom, eu peguei uma ilustração aí que eu encontrei na internet, tá bom? Onde tem o templo de Salomão, como era, tá bom? Realmente ele era menor, não era tão suntuoso quanto o de Herodes, e o templo de Herodes como era construído, aí na página 31. Bom, dentro, eu coloquei também, hoje os arqueólogos encontraram uma parte do templo de Herodes, ok, que era o local de purificação dos sacerdotes, no interior do templo. Lá no lugar santo havia um local para os sacerdotes se purificarem cada vez que eles fizessem um sacrifício de sangue. Os arqueólogos encontraram e esse local está aberto hoje, né? É bem interessante. O comentário prossegue. Para erguer o novo templo, era necessário remover o alicerce do anterior, construído por Zorobabel. O povo ficou temeroso que Herodes derrubasse o templo antigo e não construísse um novo. Mas Herodes se comprometeu a só derrubar o antigo quando tivesse todo o recurso para construir um novo. Então, nós vamos ler agora uma citação de Joséfo, o que vai acontecer. Quando essa notícia se espalhar pelo mundo,
todos os judeus vão começar a colaborar, porque aquilo ali era a vida deles. Os judeus, eles estavam, vamos dizer, espantados com a história de Deus permitir que o templo fosse construído. Porque Deus disse que iria habitar ali, a glória dele habitaria naquele lugar. Mas eles sabiam que Ezequiel viu a glória ir embora. E pela profecia de Ezequiel, até hoje a glória não voltou. A glória voltará quando o templo for reconstruído. Então os judeus, eles, nos dias de Jesus, eles ficavam espantados. Agora surge a oportunidade de construir um templo que seria o grande templo. E aí talvez eles pensaram, esse é o momento da profecia de Ezequiel se cumprir. A glória de Yahvé vai retornar para o templo. Então os judeus colaboraram, os judeus do mundo todo que estavam na Babilônia, ok? Como Daniel ficou, na Pérsia, como Esther, haviam muitas comunidades de judeus. Nesses dias de Herodes, tinha um israelita, um judeu que veio da Babilônia, que vai fazer parte do trabalho que eu vou passar para vocês. Um homem chamado Hilel. Nesses dias de Herodes, esse Hilel, ele já está ensinando, ele vive em Jerusalém e ele ensina a lei. Ele tem uma escola de teologia que é chamada Escola de Hilel, ou Escola de Profetas, como eles chamavam, né? Que era chamado Escola de Hilel. Ok? Então veja essa citação de Flávio Joséfo, descrevendo esse discurso de Herodes, né? Depois que tudo estava preparado, ele mandou demolir os antigos alicerces para serem reconstruídos, e sobre eles ergueu-se um templo, que media 100 côvados de comprimento, ou seja, 50 metros de comprimento, tá ok? Vou colocar 50 metros só para facilitar. 100 côvados de comprimento, ou seja, 50 metros de comprimento, e 120 de largura, ou seja, de largura ele tinha 60 metros. Vou botar aqui 60 metros. O côvado mais próximo, que a gente usa sempre a metade, né? 120 côvados, 60 metros. E prossegue. Porém, mais tarde, os alicerces cederam e a essa altura ficou reduzido a 100 côvados. Nossos antepassados quiseram, no reinado de Nero, levantar o templo para recuperar esses 20 côvados de rebaixamento. Esse trabalho foi realizado com pedras duras e muito brancas, que mediam 25 côvados de comprimento por 8 de altura e 12 de largura. Ok? Ou seja, então ele descreve como foi a construção de Herodes e diz até que ele cedeu. Flávio Joséfo, ele viveu próximo do ano 70, do ano 80. Ele vai ser uma testemunha ocular da revolta dos judeus contra os romanos do ano 70, na destruição de Massada, né? Na destruição de Jerusalém e de Massada. O comentário prossegue. Herodes aproveitou a torre que havia sido construída pelos asmoneus e modificou-a, chamando-a de Antônia. Aí coloca aí mais uma citação de Flávio Joséfo, que ele descreve esse momento. Ele diz: Herodes mandou fazer galerias ao redor do templo, tão largas e tão altas, que correspondiam à magnificência de todo o resto, sobrepujando em beleza todas as que antes haviam sido vistas, de sorte que parecia que ninguém mais, a não ser esse príncipe, havia trabalhado para adornar o templo. Ou seja, presta atenção, ele está fazendo de uma maneira, provavelmente ele está dizendo para eles, olha, eu tive essa ideia, e falou, e tudo o plano dele, mas provavelmente a história diz que ele contratou, ele tinha muito dinheiro, contratou grandes engenheiros de Roma e da Grécia. Então, certamente esses homens estavam pensando, isso é muito comum até no mundo político, né? No mundo de hoje. Um pensa e aí o político apresenta aquele projeto. Okay? Então era isso que estava acontecendo. Mas ele, vamos dizer,
A história é contada de maneira que esse príncipe está trabalhando para adornar o templo. E prossegue. 2 dessas galerias eram sustentadas por muralhas fortes e espessas, e nada fora visto até então de mais belo que essa obra. Então veja, Flávio Joséfo está escrevendo esse livro ali dos anos 80, e ele está dizendo, olha, ainda hoje ninguém fez nada que se compare a esse templo. Então ele era a maior edificação, ok? E até os dias de Flávio Joséfo, ali próximo do ano 80, quando ele está publicando essa obra, ninguém tinha feito nada parecido. A intenção, como eu disse para vocês, era um seguidor de Baal assentar-se no templo de Deus, né? Flávio Joséfo prossegue. Do lado do norte, havia uma torre bastante forte e bem municiada, que fora construída pelos reis da família dos Asmoneus, ou Macabeus, né? Os quais detinham, ao mesmo tempo, a soberana autoridade, ou seja, eram governadores, eram políticos, e o sumo sacerdócio. Eles eram sacerdotes que se tornaram governadores e faziam as duas coisas ao mesmo tempo. Eles haviam dado a essa torre o nome de Bares, porque aí se conservava a veste que o sumo sacerdote se revestia somente quando oferecia sacrifício a Deus. E Herodes ordenou que ali se colocasse essa vestimenta sagrada. Tal obra era uma das mais admiráveis que o sol jamais iluminou. Então ele falou, olha, isso é um ponto bem importante para eles, então vamos fazer essa veste especial do sacerdote, vamos fazer um local especial para ela ficar. Ou seja, fazendo de tudo para agradar os sacerdotes, a religião, o povo, para que ele fosse recebido como Messias dos judeus. Praticamente estaria matando ali a religião do judaísmo, né? Porque é claro que esse homem, se ele fosse recebido assim, ele iria, como ele já estava fazendo, misturando a religião de Roma com a religião de Israel. Tá bom? A mistura só não foi maior porque as revoltas eram muitas. E vamos considerar, pelo sistema que era um sistema de governo, a revolta era ação natural, totalmente diferente da ação da igreja. Eu não estou aprovando aquela atitude para os dias de hoje. Estou falando, Israel era um país, ele tinha que lutar pelo país porque ele tinha um exército. Tá bom? O exército acabou, foi destruído, os romanos chegaram e destruíram, e tinha aqueles homens que falaram, olha, nós não podemos ter exército, fomos vencidos, mas nós vamos formar o nosso exército. E começava a fazer rebeliões, vezes morte, ataque até a soldados romanos. Isso era comum em Israel. Ok? O comentário prossegue. Havia um pátio onde só os judeus podiam entrar, e outro onde os gentios tinham acesso, ou seja, o pátio dos gentios, né? Os gentios não podiam ir no mesmo lugar que os judeus estavam. E interessante que a arqueologia encontrou uma placa, exatamente que é a placa que ficava dizendo para o gentio, você não pode passar daqui. Uma pedra, claro, né? Então foi um achado arqueológico bem interessante. Né? O comentário prossegue. O pátio dos judeus tinha placa que indicava a proibição dos gentios entrarem naquele recinto. Né? Então, como eu disse para vocês, essa placa ela foi encontrada pelos arqueólogos. Mas aqui nós vamos colocar aí a citação de Flávio Joséfo. Ele diz, assim estava construído esse primeiro recinto. Havia um segundo, feito com um muro de pedra, e que estava a pouca distância. A ele se subia por alguns degraus, e havia uma inscrição que proibia aos estrangeiros lá entrar, sob pena de morte. Esse recinto interior tinha 3 portas do lado do sul e 3 do lado do norte, igualmente distantes, e uma grande do lado do oriente. Por que a grande do lado do oriente?
porque segundo a profecia, o Messias viria do Oriente. Lembre-se que o tabernáculo, ele tinha que ficar virado para o Oriente. E a tribo de Judá, ela ficava na porta do tabernáculo, de onde viria o Messias. Então, por isso, a grande porta para o Oriente. Pela qual os que estavam purificados entravam com as suas mulheres, mas a estas era proibido transpô-la. Somente os sacerdotes podiam adentrar o espaço que ficava entre esses dois recintos, porque ali estava construído o templo, e era onde também se localizava o altar sobre o qual se ofereciam os sacrifícios a Deus. Assim, nem mesmo Herodes ousava entrar ali, porque não era sacerdote. Por isso deixou aos sacerdotes o cuidado desta obra. Eles a concluíram em 18 meses. Para tudo mais, haviam-se empregado 8 anos. Não se pode descrever a alegria do povo ao ver tão grandiosa obra terminada em tão pouco tempo. Então, uma pausa aqui para poder explicar esse ponto para vocês, né? Ou seja, Herodes estava conseguindo, vamos dizer, o seu propósito de agradar o povo. Okay? Então, a esperança dele era que crescesse o número daqueles que aceitassem ele como Messias. E a construção do templo, ou esse grande templo, ele era fundamental, porque a profecia dizia que o Messias viria nesse templo. Tá bom? Então ele pegou, ele fez o quê? Ele ampliou o templo de Zorobabel, porque a profecia de Ageu dizia que o Messias viria naquele templo. Então por isso ele fez ampliando o templo de Zorobabel, como que dizendo, eu não estou construindo um novo templo. Esse aqui é o templo ampliado que está profetizado que o Messias viria, né? Porque Ageu profetizou que Yahvé viria, Deus viria e pisaria naquele templo. E Jesus pisou, okay, naquele templo. Essa profecia de Ageu se cumpriu. Só que Herodes queria que se cumprisse nele. Por isso você vai entender o ódio dele com o nascimento de Jesus e a decisão de matar os meninos. Porque naquele momento ele fala, eu estou trabalhando para conseguir ser recebido como Messias. E agora aparecem esses magos dizendo que vieram por um sinal, dizendo que o Messias está nascendo. Okay? Então ele vai, por isso, iniciar a perseguição tentando matar Jesus. Bom, Flávio Joséfo prossegue. Começaram por dar ações de graças a Deus e em seguida fizeram também elogios ao rei. Olha, isso é exatamente o que ele quer, né? Tá bom? Pois o seu zelo bem os merecia. Depois promoveram uma grande festa para celebrar a memória da nova construção. Herodes ofereceu a Deus 300 bois como sacrifício, e os outros também ofereceram vítimas segundo as suas posses. O número delas foi tão grande que se pode dizer incalculável. E a festa realizou-se no mesmo dia do início do reinado de Herodes, e que ele solenizava todos os anos com grande pompa. Tá bom? Ou seja, ele está querendo marcar também, claro, o seu reinado. A intenção dele é a glória. Não dá para acreditar que esse homem tivesse nenhuma fé realmente em Deus, que tivesse se convertido. O sentimento dele não é o sentimento dos homens, tá bom, que se convertem. O comentário prossegue. Esse grande príncipe mandou fazer um subterrâneo que ia desde a Torre Antônia até a porta oriental do templo, perto da qual mandou construir outra torre, a fim de que ele e os outros reis lá pudessem refugiar-se em caso de rebelião. Então, como eu havia dito para vocês, ele construía as torres, e as torres das muralhas normalmente estão com aquela vigília, né? O espaço para o vigia olhar, virada para fora, mas diz que Herodes colocou virados para dentro da cidade, para ele ver as rebeliões que estavam
se organizando, né? Flávio Joséfo prossegue. Disse que durante todo o tempo em que se trabalhou para a reconstrução do templo, choveu somente à noite, para que os trabalhadores dessa santa obra não fossem retardados, ou seja, não interrompessem. Até por menor veio por tradição de nossos antepassados até nós. Mas não devemos ter dificuldade em lhe prestar fé, quando se apresentaram aos nossos olhos tantas graças e favores recebidos da mão liberal e onipotente de Deus. Olha, Flávio Joséfo, ele vai citar, no caso, assim, exemplos de milagres no templo, até no momento da destruição do templo, né, que é um documentário interessante, um documento interessante. O templo, ele era algo muito importante na profecia, porque a profecia de Ageu, ela dizia que o Messias iria pisar naquele templo, ok? Jesus pisou naquele templo, então Jesus cumpriu a profecia de Ageu. E o que aconteceu? Jesus profetizou que aquele templo seria destruído, e ele foi destruído. Então, a profecia de Ageu não tem mais como se cumprir. O judeu, hoje, quando eu participo de diálogo com os israelitas, eu falo sobre essa questão do templo, eu falo, olha, se você for olhar para a profecia da tua Tanakh, ou o nosso Antigo Testamento, eles chamam de Tanakh, né? A tua Tanakh, ela diz que o Messias iria pisar naquele templo. Aquele templo foi destruído, então o Messias tem que ter pisado. Ou então a tua profecia não se cumpre. Eu considero esse argumento assim, todo judeu tinha que olhar e ele dizer, olha, realmente eu tenho que reconhecer. O Messias já tem que ter vindo ao mundo. Nós temos que procurar um Messias no passado, que veio e pisou no templo. E até pela história, quem é relatado esse homem? É relatado Jesus de Nazaré, que além dessa profecia, vai cumprir outras também, como do Cordeiro Pascal, de morrer na hora nona. Uma série de profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Ok? Então, o judeu tem que olhar para essa profecia. Então, o que Herodes está fazendo aqui, ele está pensando nessa profecia, e o povo pensando nessa profecia. Esse templo deve ser o momento da vinda do Messias. É claro também, vamos lembrar outra coisa. Segundo a cronologia de Daniel, estava se aproximando também o tempo da vinda do Messias. Porque Daniel, ele falou nas 70 semanas, está lá em Daniel capítulo 9. Ele diz, olha, desde a ordem para reconstruir Jerusalém, você deve contar 69 semanas, ou seja, 483 anos. E essa contagem de Daniel estava se aproximando. Quando Simeão vai ao templo procurar o Messias, né, ele sabia que a profecia estava se aproximando. O tempo que Daniel havia falado, olha, em 69 semanas, ou seja, em 483 anos, o Messias vem e morre. Daniel falou, tá bom? Lá, vamos aproveitar, vamos ler esse texto, né, que nós estamos falando, para os irmãos não ficarem sem acompanhar. Abra aí a sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Eu vou ler aqui a partir do versículo 25. Olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois, no versículo 26, ele vai falar que o Messias será morto, né? E depois das 62 semanas, que na verdade é das 69, né? Será tirado o Messias, ou seja, o Messias é morto. Pela profecia de Daniel, são 483 anos. Não tem como a profecia de Daniel se cumprir hoje. A profecia de Daniel tem que ter se cumprido. O judeu que segue a Tanakh, ele tem que olhar para esses textos e dizer o seguinte, eu tenho que reconhecer que eu tenho que procurar o Messias no passado. E nesse caso, tudo indica que é Jesus e que os meus antepassados erraram. Porque a profecia de
Ageu e a profecia de Daniel não tem como se cumprir mais. A de Ageu não tem como se cumprir porque aquele templo foi destruído. E a profecia de Daniel não tem como se cumprir porque Daniel colocou um tempo, 483 anos. Ok? Então eu sempre oro a Deus para que algum judeu veja essa explicação e o Espírito Santo fale com ele e ele reconheça. Se eu realmente creio nas Escrituras, o judeu falando, né? Eu tenho realmente que reconhecer que o Messias já veio. A profecia de Ageu tem que ter se cumprido, porque aquele tempo que Ageu falou que o Messias pisaria foi destruído, ele não existe mais. Então o Messias já veio e já pisou naquele tempo. Eles chegarão em Jesus. Essa é a profecia, ok? Eles vão chegar em Jesus, reconhecendo que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. O comentário prossegue. Como Herodes estava sempre querendo agradar os romanos, colocou no templo o grande símbolo de Roma, uma águia. Preste atenção, irmãos. A águia romana, muitas pessoas podem pensar, é só um animal bonito. Não, mas o espiritismo romano, ele tinha uns sacerdotes especiais que eles eram chamados de os agouros ou os agoureiros, e eles faziam as suas previsões baseado no voo dos pássaros. A águia, Roma, ela era uma religião pagã. E Flávio Joséfo relata, citando historiadores romanos, que a religião de Roma nasceu lá na Torre de Babel. Flávio Joséfo conta isso. Então, a religião de Roma era a religião de Baal também. Então, preste atenção na situação de Israel. Eles têm um rei que, na verdade, não segue a Deus, era idumeu, seguia a religião de Baal. Eles são governados por um povo que segue a religião de Baal. E esse rei, que está reinando sobre Israel, ele pega um grande símbolo do paganismo romano e coloca no templo. Então, aquilo que estava sendo um grande milagre para os judeus se torna uma grande contaminação. Lembre-se que há cerca de 200 anos os macabeus estavam lutando contra a contaminação de matarem porco no altar dos holocaustos. Herodes está fazendo algo semelhante, porque colocar o símbolo dessa águia é o símbolo de Roma. Ok? Foi essa a intenção dele. Não era a águia que Deus diz como símbolo, né, para os israelitas, para Moisés, eu vos trouxe nas asas de águia. Não. O caso dele era agradar os romanos. Era a águia romana. Ok? Bom, então veja o que diz Flávio Joséfo. Ele diz, Judas, filho de Sarifeu e Matias, filha de Margalote, eram assaz queridos do povo, porque, além de serem os mais eloquentes dos judeus e os mais sábios da interpretação das leis, eles educavam a juventude e tudo faziam para encaminhá-la à virtude. Bom, então eles estão falando aqui de pessoas que trabalhavam na educação de Israel, no ensino da lei, ok? E que eram pessoas virtuosas. Quando esses dois homens souberam que a doença do rei era incurável, ou seja, Herodes estava doente, exortaram a estes moços que os reverenciavam como a seus mestres, que destruíssem as obras que ele tinha feito, como desprezo dos costumes de seus antepassados. Disseram-lhes que nada lhes poderia ser mais glorioso do que se declararem defensores da religião, e que tantas desgraças que afligiam a família de Herodes eram sem dúvida causadas por ele ter ousado burlar as leis que deviam ser invioláveis e calcar aos pés as antigas determinações para estabelecer novas obras. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Ele queria ser reconhecido como Messias, mas principalmente ele queria colocar a religião de Baal lá. É mais ou menos o que o anticristo vai fazer, ou é o que o anticristo vai fazer.
Porque nós sabemos que a religião de Baal, a religião de Babel, a religião de Baal, lembre-se, todos os estudos de religião antiga mostram, a religião de Baal é a religião de Babel. E essa religião foi organizada na Igreja Católica. E essa religião está trabalhando para unir as religiões. Ou seja, ela está fazendo aqui mais ou menos, a Igreja Católica está fazendo hoje o que Herodes estava fazendo. Uma mistura da religião de Baal com a religião do Deus verdadeiro. E como Deus não aceita mistura, Israel seria morto espiritualmente. Tá bom? Se ele bota a religião de Baal lá. É o que o anticristo vai tentar fazer. A religião de Babel, Satanás, ele tem um compromisso com essa religião. Essa é a religião que Satanás quer fazer dominar o mundo. E que a Bíblia diz que por cerca de 7 anos, que é a última das 70 semanas de Daniel, essa religião vai dominar. Então a situação de Israel hoje é lamentável. Nós digo, nesse momento dos dias de Herodes, nós vemos que a religião estava dominada pelos romanos, a política estava dominada pelos romanos e, infelizmente, muitos judeus já realmente tinham desprezado a religião antiga e já seguiam a religião dos romanos, a religião dos gregos. Tinham muitos gregos que defendiam que os judeus deveriam aceitar a religião dos gregos. Isso sempre existiu na história. Recentemente, no século XX, ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein, que era um judeu, ele aconselhou os judeus, antes deles voltarem para Canaã, né? Mas aconselhou os judeus a abandonarem essa ideia de retornarem para a terra de Canaã. Olha que absurdo. Esse homem, ele era um judeu, só que ele não entendia nada de Bíblia. Ele acha que isso tinha que ter se esquecido e os judeus se misturarem com ingleses, franceses, deixarem a sua identidade judaica. Foi um conselho de Albert Einstein. Tá ok? O mesmo aconteceu com alguns judeus que nesse período seguiam a religião, a religião grega, né? O helenismo. Tá ok? Depois nós vamos falar com vocês também sobre um filósofo chamado Filon de Alexandria, que é um judeu, que ele também trabalhava, ele dizia que o Antigo Testamento só podia ser interpretado segundo a luz da filosofia. Né? Então ele misturava mesmo filosofia com religião judaica. Bom, Flávio Joséfo prossegue, então, esses doutores falando, criticando Herodes, tá bom? Esses mestres criticando Herodes pela prática dele colocar uma águia, colocar paganismo em Israel. Ele prossegue. Esses doutores, assim falando, nada diziam que não tivessem deveras no coração. Entre essas obras profanas de Herodes, ele tinha feito colocar e consagrar sobre o portal do templo uma águia de ouro. Então, veja, ele consagrou aquela águia. Consagrou a quem? A águia era um símbolo dos deuses pagãos, era um símbolo pagão romano. Okay? Então, ele colocou realmente, foi uma profanação no templo. Ok? E colocou essa águia de ouro de tamanho extraordinário e de muito valor. Embora as nossas leis proíbam expressamente fazer figuras de animais. Assim, esses dois homens zelosos da observância da disciplina de nossos antepassados excitaram seus discípulos a arrancar aquela águia. Ele falou, vocês como discípulos fiéis, vocês têm que ir lá e derrubar aquela águia. A citação prossegue. Estas palavras animaram de tal modo os moços que a notícia se espalhou logo. Ao mesmo tempo, dizia-se que o rei tinha morrido, e eles então, em pleno dia, subiram ao lugar onde estava a águia, arrancaram-na e atiraram-na por terra, e fizeram em pedaços a golpes de machado, diante de grande multidão de povo que estava reunido no templo. Ou seja, o Flávio Joséfo está dizendo que o povo
alguns discípulos fiéis, estudiosos das Escrituras, estariam na casa de profetas, né? Era chamado casa de profetas. Então eles falaram, nós temos que tirar, nós temos que agir. Ok? Então partiram para quebrar aquela águia. O comentário prossegue. Herodes mandou prender os 2 homens e os levou para um julgamento em Jericó. Flávio Joséfo diz, olha, Herodes mandou os acorrentados a Jericó, fez reunir os mais ilustres dos judeus e foi levado para lá em liteira por causa de sua debilidade. Falou-lhes das dificuldades suportadas pelo bem público. Disse que ele tinha, para a glória de Deus, reconstruído o templo com despesas, o que todos os reis asmoneus juntamente não tinham podido fazer durante 125 anos. Né? Então ele está se colocando aqui acima, né, dos amoneus. Em termos de edificações, podemos dizer que não há dúvida que realmente ele estava acima. Né? E prossegue. 125 anos, né, em que haviam reinado e tinha adornado com ricos presentes que ali havia consagrado, que ele tinha esperado que lhe agradecessem, mesmo depois de sua morte, e que prestassem honrar a sua memória. Eu quero que vocês me honrem, porque eu construí algo aí especial para vocês, que vocês me honrem até depois de morto. Né? E prossegue. Mas, por um horrível atentado, em vez da gratidão que ele devia esperar, não se havia receado, estando ainda vivo, fazer-lhe tão grande ultraje, como em pleno dia, à vista de todo o povo, arrancar uma coisa que ele tinha consagrado a Deus, o qual, com aquele ato, tinha sido ainda mais ofendido do que ele. Né? Não tinha como consagrar aquela águia, vamos dizer, ao Deus de Israel. Aquela era do paganismo. Ou seja, como o homem, na verdade, ele era pagão, ele via como boa essa mistura. E tinha muitos judeus que viam como boa essa mistura. Eu citei para vocês o exemplo de Albert Einstein, era um judeu que achava que os judeus tinham que se misturar com as nações e desaparecer. Então sempre existiram esses judeus, infelizmente. Ok? E aqui tinham judeus que defendiam até que Herodes era o Messias. Bom, o comentário prossegue. Herodes tirou o sumo sacerdote de Matias e deu-o a outro. Bom, esse ponto aqui é importante para você poder ver que havia um controle sobre o sumo sacerdócio. Okay? E claro que o sumo sacerdote tinha que ser alguém da política de Herodes, a política de um pagão, de um louco, violento. Então, o sacerdote que era colocado por Herodes era sempre um sacerdote pervertido. E será assim até nos dias do julgamento de Jesus. Por isso que os homens estavam mentindo, não tinham compromisso nenhum com a religião. O comentário prossegue. Nesse período, o sumo sacerdote era determinado pela autoridade romana, nesse caso Herodes. Depois Herodes mandou queimar Matias vivo. Veja o que Flávio Joséfo diz. Herodes, assim, depois de tê-lo privado do cargo de sumo sacerdote, mandou queimar vivo esse outro Matias, autor da sedição, e todos os que tinham sido aprisionados com ele, e naquela mesma noite sobreveio um eclipse da lua. Né? Então, eu creio que seja verdadeiro, como pode ter sido também aquele outro que, no caso, Joséfo contou. Por quê? Esse templo é especial. Esse templo, ele será o local que Jesus vai pisar. O local que o Deus eterno vai pisar, porque essa é a expressão de Ageu. Yahvé virá. Tá bom? Deus virá, Deus vai se fazer homem. É o que Ageu pregou. Não, tá bom? Que Yahvé viria. Então esse templo é importante. Então também manter esse templo puro, né, derrubando aquele símbolo pagão, foi algo que poderia vir realmente
de uma ação divina, mostrando que o que aqueles moços fizeram é algo que é honrado diante de Deus. E eu, sendo um milagre, eu compararia o que aconteceu com Estevão, uma visão de Jesus à direita do Pai, não? Porque esses homens mantiveram esse templo, que mesmo tendo sido trabalhado por Herodes, nesse templo vai se cumprir a profecia, o Messias vai pisar nele. Tá bom? O Messias vai pisar nele. A primeira vez que o Messias vai pisar, vamos dizer, com 12 anos de idade, né? Que ele vem na Páscoa, isso ocorre próximo do ano 8 da era cristã. Eu falei para vocês daquele mestre chamado Liléu. Esse mestre, ele era vivo ainda nessa época. Jesus pode ter encontrado com ele. Okay? Bom, eu coloquei para vocês na página 37 uma ilustração da cidade de Jerusalém, algumas torres, e você vê o templo lá, o que era, por exemplo, até as escadarias de acesso ao templo. Era algo suntuoso. Vamos dizer, para o judeu que vivia em dificuldade há muitos séculos, aquilo ali realmente mexeu com alguns, acreditando, o homem que fez isso para o nosso Deus, construiu o templo do nosso Deus, ele tem que ser o Messias. E por que eu comparo Herodes ao anticristo? Tem alguns que afirmam na internet que o anticristo vai construir o templo. Isso não está profetizado. Mas é provável, mas não está profetizado. Então não afirme, não diga que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele vai assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. É muito provável que ele colabore na construção do templo. Tá bom? Mas a Bíblia não está afirmando isso. Mas é muito provável que ele colabore, como Herodes colaborou. Ok? Então essa figura aí que eu encontrei na internet é muito interessante. Na página seguinte, na página 38, eu coloquei a figura aí também, ilustrando o tamanho do templo. Vocês podem virar um pouquinho de lado, né? Então esse exemplo do templo é realmente uma obra que demonstra que Herodes, em termos naturais, ele foi realmente um grande edificador. Então, nesse sentido, ele poderia ser chamado de Herodes o Grande, né? Dessas obras que nós vimos, em especial do templo.